Então, 2 horas de live aí. Obrigado, gente aí que tá acompanhando até agora. Bem, tem uma questão que eu acho que eu não poderia deixar de fazer, porque tem muito a ver com a sua linha de pesquisa e tal. Mas antes, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu até agora, para ser justos, né? Dei um monte de horas aí de ética para vocês com o professor. Deve estar cansado, coitado. Mas, não sei se eu tô sendo ético aqui, estendendo tanto essa live. Mas, aí, e a justiça, né? O que é a justiça, né? Porque essa é uma pergunta bastante, sei lá, socrática, né? Mas eu não sei se essa ainda é uma questão, assim, muito central para os eticistas, enfim. A justiça, o que é ela, no fim das contas? Você deixou a questão mais fácil para o final, né? Essa é a questão básica da ética desde o início, né? Que nós estamos pensando desde Platão, não é? Sócrates e Platão, pensando os nossos deveres ou como nós devemos viver. A justiça sempre aparece como um conceito normativo central e é interessante que ela é tanto um conceito moral como um conceito político como um conceito jurídico, não é? E eu diria que então ela é o conceito central. Não é? O que faz uma ação ser justa, o que faz o indivíduo ser justo, se a gente for pensar, né, em termos da ética das virtudes, a justiça, ela vai, como qualquer virtude, ela é uma disposição do indivíduo para agir de uma determinada forma, né? Então, a justiça seria uma disposição do indivíduo para respeitar o direito dos outros, ou dar aquilo que é devido aos outros. O que significaria isso? Né? Se alguém tem mérito, ele deve receber prêmios, elogio. Se alguém tem demérito, ele deve receber censura e punição. Essa seria a forma justa. Não é? Como é que eu estou sendo justo? Eu estou dando a cada um aquilo que lhe é devido. Basicamente, aí, não é, aparece o critério de equidade, como nós falamos contemporaneamente, né? Seria uma certa capacidade. Quer dizer, o ser justo não é propriamente você fazer uma ação que respeita uma lei, mas muitas vezes você vai ter que adaptá-la, você vai ter que, enfim, né, estabelecer uma certa flexibilidade para fazer justiça. Mas, basicamente, quando nós falamos de justiça, distributiva, tá? E justiça retributiva, quer dizer, o que seria o justo aqui? Como distribuir os bens, por exemplo, educação, saúde, dinheiro, né, os bens que importam dentro de uma sociedade. Então, e a outra forma, quer dizer, como é que nós justificamos a punição? Porque nós punimos as pessoas que fazem crimes, não é? Que cometem determinados crimes, não todas as ações erradas, sabe? Porque nem todas as ações erradas são punidas. A deslealdade, por exemplo, não é passível de punição, a mentira não é. Mas enfim, há uma forte conexão, né? Eu partilho de algumas intuições básicas, né? A pessoa justa, por exemplo, não pode ser gananciosa. A pessoa justa, né, em termos da pessoa justa, que tem um caráter justo, ela quer dar aquilo que é devido a cada um. Então, ela não poderia, condenar um inocente, ela não poderia querer atribuir uma pena mais pesada do que aquela pessoa mereceria. Vamos imaginar, a pessoa roubou um pão. Aí eu vou dar uma pena para ela de 10 anos de prisão. Parece desproporcional, parece que uma pessoa justa teria que encontrar um equilíbrio entre o que é a pena, não é? O que é o crime, o erro, o que é a pena. Da mesma forma, a distribuição. Parece que, por exemplo, o que seria uma distribuição justa? Eu falei de um cenário naturalístico logo no início, né? Imaginando comunidades humanas pequenas, grupos de 25 a 100 pessoas, que estão fazendo um empreendimento cooperativo como o caçar um mamute. A gente está com fome, né, já é aquele período pós-glaciação, então a gente não encontra mais fruta e vegetal para comer, já está difícil. Então, bom, a gente caça animais maiores ou morre. Vamos caçar um mamute. Aí vamos imaginar que todos nós, 10 pessoas, caçamos um mamute. Aí chega um ali, que é o líder do grupo, diz assim, tá, tudo bem, agora eu vou comer o mamute sozinho. Então, diz, não, todos nós trabalhamos para caçar o mamute, eu também quero um Esse tá pedaço. com fome, né? Aí, eu também quero um pedaço do mamute, eu também quero. Aí você diz assim, tá aí o critério de equidade.
Aí o critério de equidade, o que é o justo? Mas todo mundo trabalhou, parece que todo mundo vai ter que comer. Vamos imaginar que alguém, por preguiça ou por medo do mamute, não caçou o mamute. Aí chega lá, não caçou, mas chegou na hora da comida, na hora que você está assando o mamute, diz assim, eu queria um pedacinho aqui. Aí você vai dizer, não trabalhou, não vai comer. Agora, e se a pessoa estava doente naquele dia? Ela diz, não, mas eu estava doente, muito mal. Bom, aí parece já um argumento razoável para a gente convidá-lo para a refeição. Né? Eu prefiro partir de algumas intuições básicas para a gente pensar o que seria o justo na distribuição, o que seria o justo na retribuição. Mas vejam, né, de forma mais teórica, sempre que vai estar em disputa aqui são determinados valores. O justo é aquilo que respeita a liberdade dos indivíduos, o justo é aquilo que respeita a igualdade dos indivíduos, ou o justo é aquilo que respeita tanto a liberdade como a igualdade. Eu prefiro pensar dessa última forma. Né? Aliás, tem um autor que é muito influente na minha trajetória acadêmica, que é o John Rawls, e ele, no livro que ficou muito famoso, Uma Teoria da Justiça, que, aliás, completa o centenário esse ano, né? De nascimento do John Rawls e 50 anos da publicação de Uma Teoria da Justiça. Ele imagina que se nós estivéssemos numa situação inicial, numa situação original, que ele chama a posição original, teria um estado de natureza mais abstrato. Então, imaginem, né, partes, pessoas hipotéticas que vão imaginar, que vão construir, vão criar princípios de justiça para a sua sociedade. Não existem esses princípios. Esses princípios vão ter o papel de organizar, de orientar as principais instituições políticas, econômicas e sociais. Instituições como a Constituição, como a família, no caso a sociedade, né, a instituição social, e a economia, o mercado, ou propriedade, se é privada, pública, assim por diante. Ele acredita que se nós tivéssemos uma situação de não saber a nossa própria concepção de bem, nós escolheríamos exatamente 2 princípios de justiça. Então, se nós não soubéssemos qual é a nossa posição social, somos pobres ou ricos, brancos ou negros, a nossa circunstância, né, de uma concepção de bem específica, nós escolheríamos o princípio, da igual liberdade, que garante liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade e igualdade perante a lei, e o segundo princípio que garantiria igualdade equitativa de oportunidades, quer dizer, a possibilidade de todos poderem perseguir os seus ideais de vida. Então, aí nós teríamos que pensar em condições iguais de saúde, de educação, às vezes até renda mínima. E a segunda parte, o segundo princípio, que nós escolheríamos também que todo bem-estar social redundasse no maior bem-estar para os mais desfavorecidos, o que ele chama do princípio da diferença. Eu acredito que esses 2 princípios mostrariam algo muito relevante, que se nós estivéssemos numa situação, né, de poder escolher o que seria o justo para nós escolheríamos sim, né, a liberdade, a igualdade e uma ideia genérica de bem comum. Eu acho que essas 3 referências normativas nos mostram, né, pelo menos de uma forma inicial, o que nós pensamos pelo justo, ou estamos pensando, não é, sobre aquilo que é o justo já desde Sócrates. Evidentemente, há muitos teóricos que discordam disso, como teóricos utilitaristas, ou mesmo, né, teóricos que vão adotar um modelo deontológico mais forte, ou utilizam um modelo comunitarista da ética das virtudes, e conectam a justiça, o conceito de justiça, com o conceito de bem, partindo da concepção de bem para chegar ao justo. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.